E aí, pessoal, um clube, duas informações, duas vontades do Grêmio. Nós vamos falar sobre Funes Mori e vamos falar também sobre Andrada e o que nós temos do México. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil para você que está precisando viajar, precisando de uma grana extra, está, claro, precisando comprar alguma coisa neste final de ano e tem o FGTS parado. Você tem a solução falando com a Mais Ágil, na descrição do vídeo, um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Ali, em menos de 24 horas, você vai ter o FGTS na sua conta. Fale com a Mais Ágil, você não vai se arrepender. Gente, trazendo aqui rapidamente informações buscadas pela reportagem aqui do canal do CCD. Eduardo Picão e também o Lucas Pilar estão buscando informações sobre duas vontades do Grêmio. Uma, Andrada, o goleiro. Outra, Funes Mori, o centroavante. O 1 e o 9. Que, curiosamente, tem a mesma origem. Os jogadores estão atuando no Monterrey do México. O que nós temos neste momento, estou gravando esse vídeo perto do meio-dia da terça-feira. Para quem vê depois, sempre é bom a gente colocar o tempo dele aqui, porque as coisas são muito dinâmicas no futebol e se modificam de tempo em tempo, assim, com uma velocidade incrível. Então, é importante a gente situar a notícia de agora. Andrada, segundo fontes do México, não tem nenhuma chance de deixar o clube neste momento. Um jogador tido em alta conta lá, os valores da sua compra foram muito altos e o clube deixa claro que não vai facilitar a saída de Andrada para o futebol brasileiro. Claro que se tu for com 5 milhões de dólares e fizer uma proposta irrecusável, é evidente que isso pode acontecer. Monterrey é um clube com dinheiro e, neste momento, não imagina a saída do Andrada. Então, Andrada, a notícia não é boa, exatamente pela complicação criada pelo próprio time lá para alguma ideia de negociação. Lembrando, o Grêmio, neste momento, sondou. Tu não pode fazer mais do que sondar, porque vai lá, apresenta o contrato, tem uma multa rescisória, tu não consegue pagar aquilo que a gente está acostumado aqui, que acontece com os clubes que querem os jogadores do Grêmio também. É a mesma regra, é a mesma ideia, e isso está valendo para o Andrada. Nessa mesma notícia, ou buscando a mesma coisa, surge uma informação que não é exatamente do staff do jogador, mas que tem uma ideia dentro do contexto do clube mexicano. O Grêmio, segundo essa fonte, está próximo do acordo com Funes Mori. A negociação andou positivamente, mesmo com a primeira negativa do clube mexicano, e o Grêmio, de alguma maneira, está vendo com otimismo, assim como as outras partes envolvidas no processo, clube, o próprio staff do jogador e as pessoas que são também intermediárias nisso, estão vendo com muita chance a efetivação do negócio e Funes Mori vindo jogar em Porto Alegre para, de alguma maneira, ser o centroavante titular do time na Copa Libertadores da América, talvez a Copa Libertadores mais importante da história do Grêmio por tudo que ela te dá. Né? A gente falou ontem, o Potter falou muito isso no sala de redação, a gente contando lá com a ideia de que a Libertadores te dá a competição normal, essa do final do ano, e ainda te coloca no Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, com 32 clubes, um campeonato que gera só para jogar 50 milhões de euros. Então, o maior negócio possível para o Grêmio realizar é a disputa do Campeonato Mundial. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e se o Grêmio conseguir a vitória na Libertadores, o Grêmio muda de patamar, exatamente por esses pontos que eu coloquei. Exatamente por esses pontos que eu coloquei. Então, dentro dessa realidade, é preciso sim entender a necessidade do Grêmio acertar esses negócios. Funes Mori é tido pelo Grêmio como o grande nome. É o nome que o Grêmio quer para ser o seu centroavante. Andrada era o goleiro que o Grêmio queria. Agora,
com essa dificuldade do Monterrey, o Grêmio precisa sim buscar uma outra solução exatamente para ter força. Lembrando, goleiro, zagueiro, lateral esquerdo, meia, atacantes de lado, centroavante. O Antônio Brum, vice-presidente de futebol, disse entre 5 e 6 nomes, considerando o grupo atual do Grêmio, entre 5 e 6 nomes. Funes Mori é um, Andrada seria outro, vai ter que achar outro goleiro. O lateral esquerdo seria o Marlon. Poderia ser, não vai, parece que a negociação também é complicada. Os extremas, um é o Soteldo, o volante que vem para grupo é o Dodi. E assim o Grêmio vai se construindo. Exatamente em cima dessas situações que o Grêmio vai se construindo. Essa notícia que o Eduardo Picão e o Pilar conseguiram junto ao mercado no México, claramente, vai nos colocando, nos posicionando para uma ideia já geral de como vai ser o nível de investimento do Grêmio. O Antônio Brum fez uma frase numa das suas entrevistas, ele não fala aqui para o canal, mas ele tem falado aí, a gente acaba ouvindo ele falar, e o Antônio Brum, ele faz uma frase o seguinte: nós vamos fortalecer com 5 ou 6, e dependendo do contexto, no meio do ano a gente pode também colocar mais algum nome dentro desse mapeamento que o Grêmio está fazendo desse mercado. São situações interessantes da gente colocar, por quê? Porque o Grêmio pode montar um grupo agora, aí o Grêmio passa pelo Campeonato Gaúcho, chega na fase de grupos da Libertadores, consegue avançar e aí pode fazer mais investimentos visando, claro, a segunda fase da Libertadores, que é a fase de mata-mata, são 7 jogos até a final, e claramente em cima de uma realidade como essa, o Grêmio pode talvez dar aquela diferença que tanto precisa. Os times que vão enfrentar o Grêmio, todos estão se reforçando, sobretudo no Brasil. A gente está vendo aí o De La Cruz, por exemplo, no Flamengo, 16 milhões de dólares, né? Imagina só o tamanho do investimento que o Flamengo está fazendo para exatamente conquistar essa Libertadores. Lembrando que o Flamengo, diferente do Grêmio, já tem vaga garantida no Mundial. Então pode também trabalhar os seus investimentos de forma um pouco maior, né? O Fluminense também, o Palmeiras também e outros clubes que vão conseguir, lembrando que são 6 as vagas, mas o Grêmio precisa, para garantir essa vaga, conquistar a Libertadores de 2024, e esse é o plano principal dos dirigentes tricolores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.